Olá pessoal, tudo bem? Aqui conosco aí vamos estar falando de modo bem simples a respeito do diagnóstico laboratorial da sífilis. Então, por favor, tenham um pouco de paciência e estejam atentos a esse conteúdo. Deixa de ser uma inovação, mas estaremos juntos aqui tentando desvendar um pouco desse mistério, dessa patologia que cresceu ao longo desse tempo, né? Retornou, vamos dizer assim. Nós temos aí a oportunidade de entender como que a sífilis funciona e o tratamento é relativamente eficaz quando identificado, né? O diagnóstico precoce é muito importante na sífilis. É crucial para prevenir as complicações graves, e aí sim está a importância de se fazer o diagnóstico com eficiência, mas ao mesmo tempo o tratamento com rapidez. Né? Nós temos aí casos de neurosífilis, a própria sífilis congênita, que não deixa de ser perversa, né? Quando complica a vida do feto e pode levar até, em alguns casos, ao nascimento morto, né? do feto. Então, é muito importante para nós não só o diagnóstico da sífilis, como todo o processo do cuidado clínico, né? É um trabalho de equipe. Então, o objetivo desse vídeo é esse, consolidar esse aspecto do trabalho em equipe, no diagnóstico, mas principalmente no tratamento da sífilis, né? A importância dos profissionais de saúde na realização dessa abordagem. Bom, sobre a sífilis, né? Como o objetivo desse vídeo também é alcançar pessoas que não são necessariamente da área de saúde, então nós temos aí que mostrar os aspectos que essa doença afeta, né? A sífilis é uma doença sexualmente transmissível, causada pela bactéria Treponema pálido, né? E foi descoberta lá em 1905. A sífilis é uma infecção bacteriana, sistêmica, crônica, porém tem uma informação aqui importante, ela é curável. Então o tratamento é altamente eficiente e é uma doença exclusiva dos seres humanos, né? A transmissão clássica e muito conhecida é a transmissão sexual, mas também temos aí a transmissão vertical, né? De mãe para o bebê, sífilis congênita, que é um motivo de muita preocupação. Coisas raras podem acontecer, a transmissão rara, que é pela transfusão de sangue. Bom, a evolução da doença, em grande parte, assintomática, né? Mas com períodos de latência. Então fica ali incubada, né? Vamos dizer assim, sem a percepção daquele que foi infectado. A classificação clínica da sífilis, nós temos a sífilis recente, né? E a sífilis tardia. O que pode mudar o estágio é a classificação de acordo com os sinais e sintomas. Então, o tempo desde quando se contraiu a doença, ela evolui de modo diferente para cada paciente, né? Mas, em média, nós temos aí na sífilis primária e secundária até 1 ano, né? Na literatura a gente encontra ainda até 2 anos, mas atualmente a gente sabe que até 1 ano de evolução nós temos aspectos de sífilis primária e secundária. E após 1 ano, então, nós teremos aí a sífilis latente tardia e a terciária, né? As manifestações clínicas dentro desse conceito de
estágios, né, de fases. Na fase primária, a gente detecta ali a presença do cancro, né, o cancro do útero. Na secundária, nós podemos observar aí lesões cutâneas, mucosa, né, linfadenopatía generalizada. Então, pode acontecer, boa parte desses casos, de ser assintomática, né? Aí vai ser a fase latente, pode durar muito tempo, nós vamos ver lá na frente. E a terciária, que é um acometimento ósseo, cardíaco, neurológico. Isso é que nos preocupa, né? Um tratamento tão simples pode ser feito, pode prevenir tudo isso aí. O diagnóstico da sífilis depende de uma série de fatores, e aqui a gente vai mostrar para vocês a história do indivíduo, né? Os dados clínicos, é importantíssimo. Juntamente a anamnese, né? É fundamental o papel do clínico nesse momento. E a busca pelo histórico de infecções passadas ou a exposição recente. Então, a exposição, no caso do contágio sexual, né? Se houve exposição ou não. A história do indivíduo e os dados clínicos, assim como a detecção de antígeno pelos testes laboratoriais, são fundamentais dentro desse contexto. A interpretação adequada e eficiente, né, desses resultados é fundamental para chegar até a etapa da cura, né? O diagnóstico laboratorial ele se desenvolveu ao longo do tempo, né? E quando a gente vê aí os testes rápidos hoje em dia tão eficientes, mas tudo começou lá bem atrás, né? A sífilis evoluiu ao longo do tempo e o diagnóstico, se a gente observar aqui, lá em 1905, 1907, né? Os primeiros exames apontavam para essa doença. Mas em 1940, com a descoberta da penicilina, é que, vamos dizer assim, soube-se que era fundamental estes testes, né? Quando se conseguiu a cura. E aí, a partir de então, a técnica de diagnóstico evoluiu. Embora o VDRL, como a gente vê aí, em 1946, ele ainda é um exame de triagem, né? Mas graças a ele pôde-se identificar aquelas pessoas os quais em 1940 já poderiam desfrutar do tratamento com a penicilina. E como vemos aí a evolução até chegar ao que temos hoje, né? Testes tão específicos. Essa aqui é a nossa área de diagnóstico. Então, nós temos dois tipos de exames. Os testes diretos, que, como podemos ver aí, o exame de campo escuro, que detecta diretamente o treponema pálido nas lesões, né? E é mais difícil disso acontecer. Teria que pegar na fase, né, de alta produção. E a pesquisa direta também de material corado, que uma coloração específica visualizaria a bactéria. E o que é mais comumente usado são os testes imunológicos, né? Nós temos os testes imunológicos indiretos, muito utilizado na prática clínica, e pesquisa esses testes indiretos, eles pesquisam anticorpos, né?
esses testes imunológicos podem ser classificados como treponêmicos ou não treponêmicos, né? Os treponêmicos, óbvio, são específicos, né? Vão detectar anticorpos sensibilizados pelo Treponema pallidum, que é o agente etiológico, e os não treponêmicos, como o exemplo do VDRL, vão detectar indiretamente a presença do anticorpo. Aqui nós temos um quadro que exemplifica isso, mostrando aqui os não treponêmicos. Quais seriam os não treponêmicos? O VDRL, RPR, TRUST, o SR, eles vão quantificar, né, vão titular essa presença de anticorpos sensibilizados. São importantes para o diagnóstico e monitoramento das respostas ao tratamento. Então, nós vamos entender lá na frente, num quadro, por que eles são importantes para o monitoramento do tratamento. E não os exames específicos, que são os treponêmicos, como o FT-ABS, ELISA, né? O próprio teste rápido. Por que eles não podem ser usados para tratamento, né? Nós vamos entender lá na curva de anticorpos frente à evolução da doença, o que isso significa, né? Os primeiros a se tornarem reagentes são esses testes específicos, né? Os testes treponêmicos então detectam a presença dos antígenos indiretamente, são os primeiros a se tornarem reagentes, isso é importante, e em 85% dos casos permanecem reagentes por toda a vida, mesmo após o tratamento, e por isso não são indicados para o monitoramento. Ou seja, após o tratamento, que é muito eficaz, a gente esperaria a queda dos títulos, né, de anticorpos, mas nesse caso aqui não. Uma vez que a pessoa foi sensibilizada, ela vai manter aquela quantidade de anticorpos e esses exames treponêmicos detectam a presença desses anticorpos. E aí eles não servem para o controle do tratamento. E nós vamos ter então os testes não treponêmicos, eles sim declinam com o passar do tempo. Uma vez que a pessoa alcance a cura, né, eles declinam e aí aponta para a eficiência ou não do tratamento. A detecção de anticorpos anticardiolipina, que é importante mencionar que, por exemplo, o VDRL, ele é o reagente do VDRL, ele é composto pela junção, né, uma suspensão antigênica. Aí nessa suspensão antigênica você tem lá a cardiolipina, a lecitina, o colesterol juntos, que são inespecíficos, né? Então ali tem algumas pode aparecer, né, o exame de VDRL falso negativo. O que é isso? Num quadro de concentração muito elevada de anticorpos, em função da própria doença, há um fenômeno chamado prozona. Então, não vai haver a formação de grumos. O próximo que é positivo, o próximo slide, eu vou mostrar para vocês como que funciona o teste VDRL, né? E aí, a partir desse entendimento, vocês vão relacionar com essa informação que eu estou falando, o efeito prozona. Então, você tem alguém que é tão positivo que você não consegue fazer com que esse teste VDRL se positive, exceto se houver uma diluição. Com a diluição, o falso negativo se torna positivo. E por isso que é importante a avaliação não só do exame em si, como a clínica, né? O teste rápido, o teste específico para relacionar com os não treponêmicos. No caso também pode ter a apresentação do falso positivo. Então, doenças, comorbidades, né? Doenças associadas, como lúpus, hepatite, malária, hanseníase, você pode ter um VDRL positivo e necessariamente a pessoa não ter sífilis. Então, tem que se observar isso aí.
É muito bom para investigação ativa, né, e monitoramento do tratamento. O VDRL é o exame mais conhecido, não treponêmico. Bom, como analista clínico, eu achei importantíssimo apresentar a técnica de preparo VDRL. Porque muitas vezes o profissional de saúde, quem lida com o exame em si, até o próprio médico, não sabe o quão simples é a realização do exame e a leitura do mesmo. E aí, quando há divergência entre um teste muito específico, como teste rápido, né, e o VDRL, rapidamente o clima de suspeição sobre o VD, né, e quando, na verdade, é um exame muito inespecífico, o VDRL, mas tem o seu papel, tem sua importância. A realização dele é, então, você tem ali 50 microlitros do soro do paciente, né, do sangue do paciente, a parte do soro, exposta a 20 microlitros dessa suspensão antigênica inespecífica. E ali a gente vai avaliar como que reage, né? Como esse soro reage a essa suspensão antigênica. Sempre é realizado um controle positivo, e você tem um controle negativo, e depois de expostos em uma placa de vidro, uma placa escavada, é feita uma leitura no microscópio. Né? Após um tempo, é feita essa leitura, e para vocês eu coloco aí, quando há uma reação positiva, então você tem uma presença clara de grumos, né? A floculação. Então, o resultado final para a reação positiva vai ser a formação de grumos, né? A floculação, porque ali tem presente anticorpos que foram sensibilizados com o treponema pálido, né? Eles têm essa reação no ambiente de floculação. Em caso de um teste negativo, não haverá formação. Então, a leitura do VDRL, que é o exame não treponêmico, né? Após o período de reação, a leitura é feita ao microscópio e aí verifica-se se teríamos ali a floculação, aqueles processos de formação de grumos, né? Visíveis ao microscópio, ou não, ou essa solução de continuidade, né? Com falta de formação de grumos, que seria o teste negativo. No caso desse teste sendo positivo, no laboratório a gente faz a titulação, né? A diluição seriada e a titulação dessa reação. Perfil imunológico, né? Na evolução da sífilis, esse gráfico ilustra muito bem, né? É um gráfico em função do quadro clínico, né? Lesão primária, secundária, latente, terciária, ao longo dos meses e anos, em específicos que vão ser uma forma de monitoramento quando há o tratamento. A gente observa que após o tratamento, esses anticorpos declinam. Isso é um forte indício da eficácia, né, do tratamento com antibiótico. E mesmo assim, com o passar dos anos, o VDRL acaba declinando, mas o que se tem aqui marcante é a presença do IgM-IgG específico ao longo do tempo. Então, eles, para monitorar a doença, mesmo tendo tomado medicação, tendo tido tratamento, a gente observa que eles não se alteram, né? E então, isso traz ao exame de VDRL uma importância fundamental no acompanhamento do paciente. Nesse outro quadro, nós podemos observar de uma forma
mais didática, né, o comportamento dos anticorpos ao longo do tempo, né? Você tem aí na fase primária o aumento da quantidade de anticorpos específicos e inespecíficos, e com o passar do tempo, esses podem ser monitorados pelo FT-ABS, que é um exame treponêmico, né? E a positividade desse exame é a exposição certa de que há o treponema pálido. O VDRL, que é o exame não treponêmico, inespecífico, ele vai ter uma importância de triagem, né? E uma importância de confirmação nesse quadro aí. Normalmente, o exame de entrada, que é o teste rápido, é um exame específico. E então, em seguida, nós vamos ver no próximo quadro, nós vamos ter a confirmação pelo VDRL, né? Lembrando que mesmo a positividade do FT-ABS, né, um exame que é tido como um teste de ouro, né, um exame que é muito preciso, específico e sensível, a ilustração eu acho ela maravilhosa, bem amigável, mas ela aponta para o curso clínico da infecção, né, a sífilis, relacionando ao perfil imunológico. Então, você tem aí que a marcante presença do FT-ABS, né, é o teste de ouro para essa situação. Por outro lado, o VDRL, que recebe muitas críticas, e de mim, inclusive, a importância dele no tratamento, né? Como a gente pôde observar no slide anterior, a partir do tratamento eficaz, há um declínio do VDRL. Isso é um forte indício do controle, né, da infecção. Bom, então, a partir disso, se estabelece o fluxo, né, do tratamento. O fluxograma para o diagnóstico da sífilis, utilizando esses testes rápidos treponêmicos, segue alguns passos, né? Tem alguns critérios estabelecidos por legislação, né, da vigilância sanitária, e nós temos aí, então, a triagem inicial é realizada pelo teste rápido, treponêmico, né, junto às unidades básicas de saúde, e a detecção dessa infecção. Uma vez que esse resultado é positivo, se o resultado for positivo, é necessário confirmar o teste com um exame não treponêmico, né? O VDRL é o mais utilizado. Aí isso vai avaliar a infecção. Se houver a confirmação pelo VDRL, então esse teste sendo positivo, confirma-se o diagnóstico da sífilis, né? A sífilis ativa, e rapidamente se encaminha o paciente para o tratamento. Se caso contrário, se for negativo, pode-se ter uma infecção passada ou tratada, né? E chamada cicatriz, né, imunológica. O resultado negativo do teste rápido geralmente não há necessidade de testes adicionais, a menos que haja suspeita clínica forte, né, recente, comportamento de risco, exposição. Então, o fluxograma basicamente, essencialmente, é isso aí. Teste rápido, uma vez positivo, é confirmado pelo teste não treponêmico, e sendo o teste rápido negativo, exclui-se a possibilidade de ter sífilis, né, do paciente apresentar o quadro de sífilis. Bom, está aí. Gostaria de agradecer, né, a permanência de vocês até esse momento do vídeo. Uma linguagem simples, um grande resumão para tentar esclarecer um pouco a relação entre o diagnóstico laboratorial
e a clínica, né? Os procedimentos referentes a esse exame. Então, o diagnóstico precoce ele é fundamental na sífilis para a gente poder prevenir aqueles quadros graves, né, de neurosífilis, sífilis congênita, que deve ser uma preocupação nossa em tempos de tanta modernidade, de tantos avanços. É fundamental a gente ganhar essa batalha, né? Então, muito obrigado. Estamos iniciando um trabalho na tentativa de ajudar aqueles que nos acompanharam, tá bom? Muito grato, fiquem com Deus e até a próxima. E aí você tem à sua esquerda essa presença de população. Parabéns, Melanie. Pesquisa direta, pesquisa matéria em si. E teste, teste imunológico. Deu uma travadinha aqui. Mas a gente vai conseguir. Sim. Não haverá reação. A seguir a gente vai poder ver o gráfico sim, isso. Então nós temos aqui o perfil imunológico, né? Já vamos